Quarenteners, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Carlos, da disciplina Sociologia. E a gente, nessa primeira aula, vai falar um pouco sobre a formação do Estado moderno e as teorias contratualistas que fundamentam esses modelos de Estado. E para começar, a gente tem aqui a foto de um dos principais monarcas do período absolutista lá na Europa. Esse é o Luís XIV, famoso pela frase "L'État c'est moi", o Estado sou eu, personificando todo o poder do Estado nele mesmo enquanto indivíduo. E isso é representativo de um dos modelos de Estado moderno chamado de Estado absolutista. A gente vai ver 3 modelos na aula de hoje: o Estado absolutista, o Estado liberal e o Estado democrático liberal também. Cada um desses modelos fundamentado por um teórico diferente. Thomas Hobbes, Estado absolutista; John Locke, Estado liberal; e Jean-Jacques Rousseau, o Estado democrático participativo ou democrático liberal. Mas antes de falar sobre os autores, nós falaremos sobre a formação desse modelo político chamado de Estado moderno. E o Estado moderno, ele está diretamente ligado a esses fatores, ao contexto histórico do final da Idade Média e o começo da Idade Moderna, marcado pelo fim do sistema feudal, pela decadência daquele modelo produtivo que marcava o feudalismo, onde o poder era descentralizado na mão dos senhores feudais, para um modelo de política que passa a ser centralizado na mão dos reis, por isso o nome monarquia. Outro detalhe também importante é que nesse momento começa a surgir o chamado capitalismo mercantil. Saímos de um modelo de produção que não era baseado na produção de excedentes, que era o modelo feudal, para um modelo capitalista mercantil, onde o Estado passa a controlar as diretrizes econômicas. Daí o nome política mercantilista, que vem exatamente do capitalismo mercantil. E outro fator importante é o surgimento e o início da ascensão de uma classe que vai ser a principal classe da modernidade, que é a burguesia. A burguesia ela se origina a partir dos comerciantes que praticavam um pequeno comércio aos arredores dos feudos, nas chamadas vilas ou burgos, daí vem o nome burguesia, e essa classe começa a se consolidar a partir do final da Idade Média. E é a principal classe responsável pela Revolução Comercial e futuramente também pela Revolução Industrial a partir do século XVIII. Então esses 3 fatores, eles fazem parte do contexto histórico de início da formação de um modelo político novo, que a gente chama de Estado moderno. O Estado moderno, na verdade, é um conjunto de práticas que reúne questões tanto econômicas, como a gente viu, acabou de falar do capitalismo mercantil, quanto questões sociais. O surgimento de uma nova classe, que é a burguesia, ajuda a reconfigurar todo o modelo social europeu a partir da modernidade, e também de fundamentos políticos, uma vez que a descentralização do modelo feudal dá espaço a uma centralização de poder a partir das monarquias absolutistas. E essa centralização do poder político, ela tem a ver também com a unificação territorial e a unificação monetária. Olha só, os países europeus, eles começam a se tornar países ou Estado-nação a partir do século XV. Portugal, Espanha e Inglaterra são os primeiros, a partir dos anos de 1400 e alguma coisa, ou seja, do século XV. Os países que mais tardiamente irão se unificar são a Itália e a Alemanha, somente a partir do século XIX. O processo de unificação italiano foi liderado por Giuseppe Garibaldi, que inclusive também está nas páginas dos livros de história do Brasil, porque o Giuseppe Garibaldi, juntamente com a sua esposa, a Anita Garibaldi, a Anita mais importante da história do Brasil, eles fizeram uma revolução no Sul, chamada Revolução Farroupilha, que durou 10 anos, entre 1835 e 1845. E também tentaram fazer uma república em Santa Catarina, chamada República Juliana, em julho de 1839. Só que essa não deu certo, foi brutalmente sufocada pelas tropas do Exército Nacional no século XIX. E a unificação alemã, só para a gente fechar esse parêntese, ela se deu sob a liderança de um general prussiano chamado Otto von Bismarck. As guerras de unificação começam em 1864 e duram até 1871, quando finalmente a Alemanha se transforma em um país, em um Estado-nação unificado, portanto, territorialmente. Então, quando a gente fala do Estado moderno, a gente está se referindo a essas características de ordem política, econômica e social, que marcam, sobretudo, as nações europeias a partir do século XV até o século XIX e até os dias de hoje também. Então, grande parte do que a gente conhece no mapa mundi
como configuração territorial e geográfica dos países, começou a ser construída a partir do início da modernidade, ok? Bom, dito isso, vamos passar para o próximo slide. Nesse slide, a gente tem as características desse modelo chamado de Estado moderno. A primeira característica é exatamente a burocracia administrativa, ou seja, a formação daquilo que a gente chama hoje de administração pública. Lembre-se que no modelo anterior, na época anterior, que é a Idade Média, como o poder político ele não era centralizado, não havia um aparato parecido com o que o Estado tem hoje, que tem a ver com a administração pública. Então a gente tem, por exemplo, no modelo atual, várias secretarias, ministérios, autarquias, administração tanto direta quanto indireta. Antigamente não tinha isso. Você tinha pequenos territórios, chamados feudos, onde o senhor feudal ele era a autoridade, tanto administrativa quanto também política, dentro daquele pequeno território. Com a expansão e a unificação territorial, é necessário formar um modelo unificado de administração pública. Portanto, a burocracia, como a gente conhece hoje, administrativa, ela surge a partir da modernidade, a partir desse modelo chamado de Estado moderno. Um autor da sociologia que aborda muito isso é o Max Weber. Ele fala muito da burocracia quando se refere à dominação burocrática ou à dominação racional legal exercida do Estado, por exemplo, em relação aos cidadãos, a partir daquilo que é legalmente estatuído, a partir das leis, a partir da cobrança de impostos e etc. Então, também é uma marca importante desse modelo chamado de Estado moderno. O aparelhamento das Forças Armadas, ou seja, a formação do Exército, de algo que representasse a força, politicamente falando, e também em sentido de proteção territorial, em sentido de evitar que inimigos se apoderassem de territórios. Lembrem-se que grande parte das guerras, a partir também da contemporaneidade, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, elas também tinham a ver com disputas territoriais. Daí a importância de um exército, de uma força armada nacional. E esse modelo, ele começa também a ser construído a partir do começo da modernidade. Outra coisa também é o aparelhamento da estrutura jurídica, a criação de leis. E é exatamente por isso que daqui a pouco nós iremos falar dos teóricos contratualistas, que são autores daquele momento do século XVII e XVIII, que pensaram um modelo de Estado sendo construído a partir daquilo que é legalmente estabelecido, a partir do que se chama de contrato social, da criação de regras, de leis exteriores à vontade dos indivíduos para que regulamentasse a vida em sociedade. E outro detalhe também, outra característica do Estado moderno, é a organização da cobrança de impostos, que no primeiro momento eram tributados pelos reis. E depois passou, obviamente surgiram as democracias liberais, no outro contexto, isso passou também a ser característica desses outros modelos que a gente também irá analisar a partir dos próximos slides, ok? Então vamos recapitular, vamos ver o que tem de mais importante como características desse modelo político que chamamos de Estado moderno. Primeira característica, burocracia administrativa. Copia no teu caderno, beleza? Aparelhamento das Forças Armadas, ou seja, a formação de um exército nacional, que vai ter como objetivo tanto a proteção territorial, quanto também a proteção dos indivíduos que estão naquele território, contra possíveis ataques de países inimigos, ou então que buscavam dominar aquele país em questão. Burocracia administrativa é o primeiro, Forças Armadas é o segundo, estrutura jurídica, criação de leis que regulamentam a vida em sociedade é o terceiro. E a quarta é exatamente a cobrança de impostos. Essas quatro características, elas marcam de maneira profunda e intensa aquilo que chamamos de Estado moderno. Tudo bem? Então vamos adiante, vamos analisar agora, as fases do Estado moderno. E é exatamente a partir daqui que a gente vai entrar na teoria de forma mais pesada, de forma mais intensa. Porque ao relatar as características desses modelos de Estado, nós precisamos entender como eles foram pensados também do ponto de vista filosófico, social, econômico e etc. Então existem três modelos básicos de Estado moderno. O Estado absolutista, o Estado liberal e o Estado democrático liberal ou democrático participativo. Cada um desses três modelos, ele está diretamente associado a uma teoria contratualista, lá da modernidade. O Estado absolutista, por exemplo, ele está relatado nas teorias do Thomas Hobbes. Calma, que a gente vai ver isso com mais detalhes daqui a pouco.
O Estado liberal, ele está vinculado às teorias liberais de John Locke, o liberalismo político, e o Estado democrático liberal ou democrático participativo, ele está associado à concepção de Rousseau. Então, em cada modelo de Estado que a gente está citando aqui no quadro, existe um teórico, existe um pensador que vai relatar de maneira mais dedicada as características e a formação desse modelo de Estado. O Estado absolutista, ele é o primeiro modelo que surge na modernidade. Ele surge exatamente com o desenvolvimento do chamado capitalismo mercantil, que marca a primeira fase do capitalismo. Se a gente quiser entender o capitalismo como um sistema econômico, a forma mais didática de compreendê-lo é dividido em 5 fases, ou 5 etapas. Eu vou bem devagarzinho para dar tempo de vocês anotarem aí, tudo bem? Primeira fase, capitalismo mercantil, ok? Capitalismo comercial. Segunda fase, capitalismo industrial. Terceira fase, a segunda fase do capitalismo industrial, onde a gente vai perceber ali uma disputa por mercado consumidor, que também se tornará uma disputa territorial, que vai desencadear na Primeira Guerra Mundial. O capitalismo financeiro, a partir da influência das instituições bancárias e das bolsas de valores. A primeira grande crise do capitalismo é a crise de 29, causada, dentre outras coisas, pela especulação financeira e a superprodução também. E a fase mais recente, que é o capitalismo tecnológico global, que é a fase que nós estamos vivenciando agora. Então, aqui, no Estado absolutista, a gente está se referindo a esse primeiro modelo de capitalismo, chamado de capitalismo mercantil. É exatamente do capitalismo mercantil que vem o chamado mercantilismo. O que era o mercantilismo? Era exatamente aquele momento histórico onde o Estado ele era interventor na economia, de maneira profunda, ou seja, o Estado regulava as relações econômicas. Então, a monarquia absolutista ela está diretamente ligada a essa prática econômica, chamada de prática mercantilista, ok? Faz parte do que os historiadores chamavam de antigo regime, que é o mercantilismo, o absolutismo e também a monarquia, os nobres, a nobreza, tendo ali a sua condição de status social, como a classe mais importante. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a Revolução Francesa e as revoluções modernas, elas acabaram, findaram o antigo regime, a gente está falando sobre essas características. O absolutismo monárquico, o mercantilismo econômico e também a condição da nobreza como elite, né? Como aquela que tem o maior, o mais importante status social. E a burguesia, com o passar do tempo, vai tomando esse lugar. Bom, dito isso, vamos para o Estado liberal. O que marca o Estado liberal? A valorização de 2 fatores, de 2 coisas, a autonomia e o direito individual. O Estado ele passa a não mais intervir na economia. E aí a gente está falando de uma mistura, digamos assim, daquilo que é o liberalismo político, da garantia dos direitos e liberdades individuais, que a gente observa na teoria do John Locke, e do liberalismo econômico, que é um pouco mais na frente, na teoria do Adam Smith, que escreve lá A Riqueza das Nações, onde ele vai dizer que a riqueza de uma nação não se mensura pela quantidade de riquezas que o Estado tem, mas pela quantidade de riquezas e a condição de vida que as pessoas têm, que os indivíduos têm. Então você passa a ter essas 2 características relacionadas. O liberalismo político do John Locke, o liberalismo econômico do Adam Smith também. E por isso é diretamente ligado aos interesses de qual classe mesmo? Da burguesia, obviamente, né? Então é um tipo de ideologia, é um tipo de pensamento, de pressuposto político e econômico que está diretamente associada aos interesses da classe burguesa. Por isso que as revoluções de cunho liberal, as revoluções modernas, também são chamadas de revoluções burguesas. E por último, o Estado democrático liberal ou participativo, onde os direitos e liberdades individuais são reconhecidas e protegidas de forma legal, e o poder político é restringido pelo chamado Estado de Direito e também pelo processo eletivo ou processo de eleição, o processo eleitoral, semelhante ao que é a nossa democracia. Nós vivemos no Brasil um Estado democrático de direito, onde a característica da democracia é a representatividade. Então, o que a gente faz de 2 em 2 anos? O que sempre tem ano par no Brasil? Tem eleição e Copa do Mundo. E também tem eleição e Olimpíadas, né? Esse ano é um ano atípico. A gente está vivendo em tempos de quarentena e de pandemia. Mas o normal seria haver as eleições, que ainda não foram adiadas nem prorrogadas, e as Olimpíadas, que já foram adiadas para 2021.
Então a regra é que sempre que há a Copa do Mundo ou Olimpíada, a gente vai votar também lá em outubro. Existe a eleição, seja municipal ou seja majoritária, ok? Então esse processo eletivo faz parte da democracia representativa, do modelo de democracia que a gente tem hoje aqui no Brasil, para citar como exemplo, tudo bem? Estamos então tratando sobre o Estado moderno. E para falar sobre o Estado moderno, a gente tem que falar um pouco sobre as características da modernidade. A modernidade é um dos momentos mais importantes da história da humanidade. Lembre-se que a história ela é dividida em vários períodos. Nós temos a pré-história, a história antiga, a história medieval, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é a nossa época atual. Então, para a gente conseguir entender a importância da dinâmica do Estado moderno, do ponto de vista político, econômico, social e até mesmo cultural, a gente precisa compreender essa transição, essa passagem das características do que era a Idade Média para o que se tornará a modernidade. Lembre-se que a Idade Média é o momento na história onde a igreja é a principal instituição da vida em sociedade. Então, o papel que a igreja assume na Idade Média, como instituição que norteia a cultura, a produção de conhecimento, a moralidade e, sobretudo, a vida cotidiana, esse papel vai sendo, com o passar do tempo, assumido pelo Estado, enquanto estrutura de poder, enquanto instituição política. Daí a importância da gente analisar o papel do Estado nas sociedades a partir da modernidade e também nos tempos atuais, ok? Então percebe que a importância do Estado ela vai se tornar cada vez mais evidente a partir do momento que a igreja ela começa a perder força. E a gente está falando exatamente a partir do período transitório entre a Idade Média e a Idade Moderna. A gente está vivendo um momento complicado, um momento extraordinário, que é o momento de pandemia, né? O momento do coronavírus, etc. e tal. Antigamente, na história humana, outros momentos também foram parecidos com esse. E um dos momentos que foi muito parecido com o que a gente está vivendo, e que matou até muito mais gente, foi exatamente o momento da peste negra, que era causada ali por uma pulga que era trazida pelos ratos que vinham dos navios do Mediterrâneo, na famosa rota de especiarias que existia, né, na época do Renascimento Cultural, na transição de um momento a outro, como eu citei anteriormente. Então esse momento da peste negra é o momento onde muita gente começou a colocar em xeque toda a explicação religiosa e dogmática que se dava para aquela doença. Porque como a religião ela era o carro-chefe da vida em sociedade, então os padres, os bispos, etc., explicavam aquela doença como um castigo divino. Ou seja, não era a explicação científica, mas sim a explicação religiosa que preponderava. Então, a partir do século XIV, com essa dizimação de 1/3 da população europeia, e no mundo todo cerca de 200 milhões de pessoas morreram em decorrência dessa doença, você passa a ter ali esse descrédito, essa desconfiança em relação àquilo que a religião determinava como verdadeiro. No século XVI, logo no começo, é o momento da Reforma Protestante também, né, que é outro baque em relação à igreja tradicional, à igreja cristã medieval. Então você tem todo um momento de rearticulação da sociedade que também tem a ver com a política. Lembre-se que a Revolução Comercial, que gerou o capitalismo mercantil, ela também é desse contexto de transição da Idade Média para a Idade Moderna. E era mais do que nunca necessário uma unificação territorial, ou seja, a formação do Estado-nação, porque a unificação monetária também viria junto. Então, a partir do momento que a unificação monetária ela ajudaria a desenvolver o capitalismo, ela se tornou uma condição essencial, fundamental desses novos países. Então, esse momento que a gente está falando de formação do Estado moderno, ele é um momento que é muito além da política. Ele tem a ver também com uma mudança na perspectiva religiosa, com uma mudança nos valores culturais, com uma mudança na própria estrutura social. Lembre-se que a burguesia, como eu citei anteriormente, ela também surgiu nessa época. A classe dos comerciantes, que praticavam um pequeno comércio aos arredores dos feudos. Então, a principal atividade produtiva, antes do Estado moderno, antes da modernidade, era a agricultura feudal, que não era voltada ao excedente, ou seja, a produção do lucro, mas somente a subsistência. E era tida como uma moeda de troca entre os servos e os senhores feudais. Então, os servos trabalhavam nos feudos em troca de moradia, proteção e uma parte daquilo que produziam. Não existia essa lógica voltada ao lucro que o capitalismo apresenta para a gente a partir da modernidade.
Então percebe que ao tratar sobre esse tema, não estamos apenas falando sobre estruturas políticas, ou sobre formas de se conduzir a política, mas também sobre toda uma série de mudanças e de transformações de ordens distintas, econômicas, sociais, culturais e até mesmo religiosas também, ok? Então essas características que nós citamos, e agora estamos retomando para compreender melhor, que tem com o declínio do feudalismo. Feudalismo, por exemplo, é um sistema produtivo. Não é uma estrutura de poder, não é um regime de governo, mas é econômico. Então o feudalismo é o que é imediatamente anterior ao capitalismo. Então o capitalismo mercantil, como está aqui destacado em vermelho, e você precisa destacar isso também no seu caderno para você lembrar, é o que capitaneia, é aquilo que vai fazer com que de fato torne-se necessária toda uma reestruturação de poder, que se centralize aquele poder que antes era descentralizado, que era fragmentado entre feudos diferentes. Vocês já assistiram algumas séries, como Game of Thrones, por exemplo, que são séries onde tem reinos diferentes, né? Tem Winterfell, Porto Real, etc. E é mais ou menos essa estrutura que a Idade Média tinha. Você não tinha países ou estados-nações, você tinha reinos diferentes que entre eles existiam alguns tipos de relação econômica, ou de relação até mesmo social, beleza? Só que a partir da modernidade isso se torna algo unificado. Os territórios se unificam, a moeda também se unifica, e isso ajuda ao desenvolvimento do capitalismo comercial, ok? Citamos também o surgimento da burguesia, a classe econômica que, com o passar do tempo na modernidade, ganhará o protagonismo. Nós costumamos chamar as revoluções modernas, como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, de revoluções burguesas. Por qual motivo? Porque elas foram inspiradas em ideários, em ideias que vieram a ser produtivas, a ser benéficas para a burguesia, que fizeram com que a burguesia saísse de uma condição de terceira classe, de terceiro estamento, para se tornar a elite da sociedade a partir do século XVIII, ok? Então a gente também está falando sobre isso ao falar sobre o Estado moderno, sobre esse processo de alavanco, né, de crescimento, de ascensão econômica e social que a burguesia, com o passar do tempo, também terá. Estado moderno definido, então, como um conjunto de práticas diferentes. Quando falamos de Estado moderno, não estamos apenas falando sobre política, mas também sobre estrutura social, sobre mudanças econômicas, culturais e etc. Acho que ficou bem entendida essa parte, né? Mais um pouquinho adiante, nós falamos sobre as características do Estado moderno. E eu coloquei lá a burocracia administrativa. Tudo isso que está em vermelho, eu quero que você destaque onde você está anotando, ou então dê uma ênfase mais importante, beleza? Você coloca em outra cor, passa, sei lá, algum tipo de marca-texto, coloca glitter, enfim, destaque, para que você se lembre que essas são as características mais importantes do Estado moderno. A burocracia administrativa tem a ver com a forma que o Estado vai funcionar. Então, cria-se uma estrutura de poder que é legitimada através do que se chama de administração pública. Então, cria-se um modelo de Estado propriamente dito. Não mais aquele modelo medieval baseado no feudo ou na autoridade do senhor feudal, mas sim naquilo que é objetivamente, impessoalmente e legalmente estabelecido. Então, junto com a burocracia administrativa, a gente tem que destacar também a estrutura jurídica, ou seja, a criação das leis. Lembrem-se que grande parte dos teóricos modernos, eles têm a questão das leis e da estrutura jurídica como grande mote da sua análise, como grande característica dos seus livros. É só a gente lembrar do Montesquieu, falando do espírito das leis, por exemplo. Ou lembrar do próprio John Locke, né, falando sobre o governo civil, de que maneira as leis existem para limitar as liberdades individuais e garantir o exercício do direito de cada cidadão, de cada indivíduo. Então a questão legal, ela passa também a ser predominante, a ser importante dentro do Estado moderno. Assim também como a cobrança de impostos, que é exatamente a forma de arrecadação que o Estado tem para poder manter essa máquina burocrática, essa máquina administrativa que será criada a partir da modernidade. E a questão do Exército, das Forças Armadas, que é, sobretudo, a tentativa de garantir uma certa segurança territorial e também para os cidadãos e impedir que outras nações possam atacar aquele Estado-nação, aquele país. Então, mais uma vez, é importante destacar as Forças Armadas,
a burocracia administrativa, a estrutura jurídica e a cobrança de impostos. Deixa isso bem destacadinho no teu caderno, é uma das partes mais importantes e mais fundamentais da nossa aula de hoje, ok? E só voltando aqui também, nós falamos ainda há pouco sobre as fases do Estado moderno. Estado moderno me lembra a modernidade. Dentro da modernidade, nós temos 3 modelos de Estado. O Estado absolutista, que é o inicial, né? O começo da modernidade é muito marcado por isso, pelo absolutismo monárquico, em vários países diferentes. No começo da aula, nós vimos a imagem do Luís XIV, o rei francês, que afirmava que o Estado sou eu, o Estado era ele, né? Ele personificava todo o poder político do Estado na sua própria figura enquanto governante. Então, o Estado absolutista vai nos lembrar dessa característica de absolutez, de soberania do Estado, de soberania do próprio governante. Nós temos o Estado liberal. Sempre que a gente falar em liberal, você vai lembrar que essa palavra deriva de liberdade, de livre. Então, dentro do Estado liberal, o que se prega é que o Estado exista para garantir as liberdades individuais e os direitos também de cada indivíduo, de cada cidadão. E esse modelo de Estado, ele está preconizado, fundamentado na teoria política de John Locke, que é um dos principais autores do contratualismo, ok? Então, dentro desse modelo de Estado, existe a perspectiva da liberdade política, da garantia dos direitos individuais, mas também o aspecto econômico. A partir do século XVIII, com as teorias do Adam Smith, o escritor lá da Riqueza das Nações, nós passamos a ter um modelo de perspectiva econômica onde não é o Estado que tem que conduzir a economia, mas sim o que se chama de mão invisível do mercado. Então, o mercado deve funcionar segundo as suas próprias regras. Essa é a perspectiva do liberalismo econômico. Você junta o liberalismo político do Locke, o liberalismo econômico do Adam Smith e compreende melhor o que é um Estado liberal. E por último, para a gente poder fechar a análise, para ficar muito bem marcada na tua mente, o Estado democrático liberal ou participativo, que é o modelo defendido a partir do século XVIII nas teorias do Jean-Jacques Rousseau, esse autor de origem suíça, que escreveu o Contrato Social, uma das obras mais fundamentais do pensamento político moderno. E nesse livro, ele vai dizer que os direitos e liberdades individuais devem ser tanto reconhecidos como protegidos também pelas leis e pelo Estado. E o poder político deve estar submetido ao que se chama de Estado de Direito e ao processo eletivo, uma das características mais fundamentais das democracias atuais, como a nossa democracia brasileira, para a gente citar um exemplo. Tudo bem? Então, pessoal, essa é a primeira parte da aula sobre Estado moderno. Na segunda parte, nós vamos aprofundar as teorias contratualistas de Hobbes, Locke e Rousseau. E, por enquanto, nós ficamos por aqui. Lembrem-se, fiquem em casa aprendendo e daqui a pouco a gente se vê mais uma vez. Abraço!